Hoje a gente está entorpecido pela dopamina barata. A gente quer buscar cada vez mais estímulo. E isso também é uma forma de autoabandono. E especificamente esse trecho, que é chamado de O Campo Abandonado, ele diz respeito a nós deixarmos de cuidar com excelência daquilo que de fato é importante. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Isso que eu vou falar aqui hoje foi uma das coisas que mudaram de fato a minha vida nas últimas semanas, né? E falar sobre isso é algo que mexe muito, mas ao mesmo tempo acho que pode fazer sentido para você que está assistindo aí. Eu fiz algumas anotações aqui para não me perder, pelo fato de que vocês sabem que sou neurodivergente e muitas vezes eu misturo um assunto no outro. Então vamos lá. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Vi que tudo estava coberto de espinhos, o solo cheio de ervas daninhas e o muro de pedras em ruínas. Enquanto observava, refleti e aprendi esta lição. Um pouco mais de sono, um pouco mais de descanso, um pouco mais de cruzar os braços para cochilar, e a pobreza lhe virá como um ladrão e a miséria como um assaltante armado. E aqui esse texto ele diz basicamente a respeito da negligência com a nossa alma. E aí você pode entender do ponto de vista metafórico ou espiritual, de que a alma humana é extremamente fértil e de que se você não cuida, não é que algo não cresça, alguma coisa vai crescer. E muitas vezes essa coisa pode não ser uma coisa boa. Os antigos chamavam isso de assídia, né, o demônio do meio-dia, que aparece quando sabemos o que deveríamos fazer, mas preferimos o conforto da inércia. Não é preguiça, é muito pior que preguiça. É o esquecimento do teu propósito, é o esquecimento daquilo que você pode vir a fazer melhor. E por que isso mexeu tanto comigo? Porque eu estava vivendo um momento em que eu estava negligenciando muitas coisas. E assim como você pode ter visto em outros vídeos aqui, eu quase perdi tudo. Dentro desse aspecto, faltou amadurecimento, faltou cuidado, foi uma negligência, assim como eu estou dizendo aqui. E especificamente esse trecho, que é chamado de O Campo Abandonado, ele diz respeito a nós deixarmos de cuidar com excelência daquilo que de fato é importante. E para mim, é muito importante cuidar, primeiramente, da minha saúde, para que isso reflita positivamente na minha família, ou seja, na minha mulher, no meu filho. O campo abandonado é um dos modelos mentais mais fortes que eu já ouvi, justamente pelo fato de que ele te provoca num nível absurdo a respeito das negligências que a gente faz no nosso dia a dia. Dentre elas, o deixar de treinar, né? O procrastinar de forma crônica, né? O deixar de fato de cuidar, não só de si, mas das suas tarefas. Provavelmente você já deva ter ouvido uma frase que é a seguinte: o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras coisas. Imagina que quando você está descuidado, principalmente daquilo que é algo interno, o teu propósito, aquilo que você quer de melhor na sua vida. Se você não cuida disso, dificilmente as outras coisas estão indo bem. Ou podem até estar, mas poderiam estar melhores. E não é simplesmente ser mais rico, ter mais dinheiro. Tem a ver com viver uma vida boa, viver uma vida simples. E simples não quer dizer que é simplesmente fácil, ou ao mesmo tempo que ela é uma vida em que você tem tudo, mas que, apesar de tudo, você sempre busca melhorar. E quando você começa a negligenciar o teu campo, a tua alma, isso tudo, né, começa a dar sinais. Você começa a ter sinais a respeito disso. Uma procrastinação recorrente, sem uma explicação, né? Tipo, você começa a procrastinar, mas você não tem uma explicação a respeito disso.
Por mais que a procrastinação seja uma forma de você regular o teu cérebro, né? Uma forma desajustada, desadaptativa. Você tem um cansaço persistente, mesmo depois de descansar. Parece que é aquele cansaço que nunca sai de você. E você tem muito aversão a compromissos longos. A, por exemplo, assistir um vídeo mais longo, um vídeo de 10 minutos, 15 minutos. Hoje a gente está entorpecido pela dopamina barata. A gente quer buscar cada vez mais estímulo. E isso também é uma forma de autoabandono. E é por isso que o campo abandonado mexe tanto e mexeu tanto comigo. E na nutrição eu vejo muito isso, das pessoas deixarem para depois o autocuidado, deixarem para depois o cuidado com a alimentação. E esse depois tem um preço muito caro, muitas vezes. E é um preço que essa pessoa, muitas vezes, ela não quer pagar. Porque é o preço de ficar doente, é o preço de ter que gastar todas as economias que ela fez ao longo de uma vida para conseguir cuidar de alguém ou da própria doença. E não tem coisa pior do que, de alguma forma, ter a sensação de que você sabe o que fazer, mas, ao mesmo tempo, não conseguir sair do lugar. E é incrível como pessoas inteligentes, disciplinadas em muitas outras áreas, deixam o cuidado com o próprio corpo, abandonam de fato. E isso é aquilo que eu exemplifiquei antes. Cria-se algo ruim. Algo ruim cresce. Você fica muito bom em dar desculpa. Você fica muito bom em deixar para depois. E aí é o procrastinar. Mas imagina que o campo ainda é extremamente fértil. É o mesmo campo. É uma terra boa que você pode cultivar. Você pode fazer uma limpeza, que aí você tirar os estímulos ruins, tirar a dopamina barata e fazer a partir daí um autocuidado. E a excelência, o melhor de si, nasce justamente quando você decide retomar o cuidado, a limpar o terreno, a reconstruir e fazer com que isso seja parte daquilo que você quer construir na tua vida. E essa busca por um corpo melhor, por mais saúde, por performance no dia a dia, na vida real, não é algo que é ser vaidoso. É de fato entregar o melhor de si, para que aí então você seja melhor para os outros. E existe uma máxima que eu sempre uso, que é saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. Quem usa muito isso é o Joel J. E é por aí. E é por aí. E eu entendo que equilíbrio é uma falácia, né? Ele não existe. De que às vezes a gente precisa dar mais atenção para determinadas áreas. E faz parte. Mas que a gente sempre volte para o equilíbrio em relação ao que é mais importante. Saúde, família e trabalho. Porque a sua saúde é mais importante, porque sem ela você não consegue estruturar uma família e não consegue trabalhar. Cuidar de você é um ato espiritual de presença. Você precisa falar para si que eu tenho uma terra boa, a minha alma é uma terra boa e ela precisa ser cultivada. As pessoas à minha volta merecem o melhor. E aqui a gente se encerra esse vídeo. Deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso daqui e até o próximo vídeo.